versão normal, tradicional que a gente lê, que é Almeida Revista e Corrigida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 31, Mateus 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, guarde isso, versículo 32, e todas as nações, todas, serão reunidas diante dele, de Jesus, o Filho do Homem, sentado no trono, estará em glória, junto com os anjos santos, juntamente com ele, e apartará um dos outros. As nações serão divididas, apartadas, selecionadas, porque o justo juiz estará diante dela para fazer isto, para fazer a separação. E como um pastor aparta dos bodes as ovelhas, olha a parábola, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes porá à sua esquerda. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Versículo 40. E respondendo o rei, louvado, ele veio como servo. Ele veio como servo, vai voltar como rei. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 40. E respondendo o rei Jesus, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste, guarde o versículo 40, toda reverência e toda atenção. A palavra do Senhor é pouca neste momento, Deus já está falando. E respondendo, vou ler de novo. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, guarde isso, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Está vendo o versículo 41? O inferno, irmão, não foi feito para os seres humanos. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Versículo 42. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo e na prisão, e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos, os irmãos, do 40, o não fizeste a mim. E irão estes, os da esquerda, os bode, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Feche seus olhos, Pai. Estamos diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra é poderosa na terra. Eis-me aqui como instrumento, e como todas as vezes, minha mão sua, minha barriga gela, as pernas tremem diante da tua presença. A tua palavra é poderosa, Senhor, e ela é única, ela é soberana sobre qualquer ser nos céus ou na terra. Eis-me aqui como ministro da tua palavra. Eu peço a tua ajuda e a tua misericórdia dos altos céus, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que não seja aqui, Senhor, o presbítero, o irmão, o Marcelo, mas que seja o teu Espírito Santo me usando, Senhor, como eu estudei essa palavra, como eu busquei ajuda, Senhor, na internet, nos livros, apostila, nos pastores, homens de Deus, que têm o conhecimento, Senhor, mais do que o meu. Senhor, eu sou um pequenino, Senhor, eu não sou ninguém, Pai, mas eis-me aqui para aprender, e hoje, nesse ensino,
Eu também quero ser ensinado, Senhor. Nos ensina a tua igreja, ensina os irmãos, que como eu, Senhor, até 3 domingos atrás, tinha o entendimento desta palavra, mas o Senhor descortinou os meus olhos, aguçou o meu apetite, Senhor, para buscar na tua palavra. E esse Senhor, fala com a tua igreja, fala com os irmãos que estão aqui, com a minha família, e com essas crianças, com os irmãos que estão ali acompanhando, Senhor. Fala que o teu servo ouve, Pai, nesta noite. Eu peço a ajuda do teu Espírito Santo, em nome do teu Filho amado Jesus. Estamos aqui, irmão, nesta noite, diante desse texto escatológico. Este texto que vai tratar da doutrina dos últimos dias, a escatologia. Como o próprio título de Mateus 25 diz, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Deixa eu ver ali como é que está a transmissão ali, irmão. Pai do Senhor, irmã Iracema. Leitura de hoje, Mateus 25, 30 e 46, vai ser uma bênção. Glória a Deus, pastor, obrigado aí. Fique na intercessão por nós aí, Bruna, Pai do Senhor, irmão Antônio. Glória a Deus, irmão Antônio, esposa da irmã Rafaela. Pastor Zé está aí, irmão Antônio também. Glória a Deus. Qualquer coisa aí, irmão, escreve aí. Dali eu vou tentar resolver. Eu creio que a imagem está boa, o som está bom. Vamos ministrar a palavra de Deus aí. Nos ajude em oração em nome de Jesus. Glória a Deus. E esse texto, irmão, que é um texto que está inserido na doutrina da escatologia. O título, como eu li aqui, nesta versão, Almeida Revista e Corrigida. ARC, corrigida, isso mesmo. É o fim do sermão profético, é a vida eterna e o castigo eterno. Eu tenho uma Bíblia no celular, que o pastor Zé Ornes até... Há 2 lives dele atrás, 2 sábados atrás, ele perguntou como é que eu digitava tão rápido. Eu tenho a Bíblia no celular. Então tem aquele botãozinho, no Samsung que você minimiza, as janelas, dá para você ir na outra janela, copia o versículo para copiar aquele versículo, aí tem que procurar e tem que ser rápido, e volta e copia. Nessa Bíblia que eu tenho no celular, o título é o Juízo das Nações. Em algumas Bíblias está o juízo final, o tema. Mas não importa, aqui nós lemos e o contexto irá falar. Nós iremos falar hoje sobre o juízo das nações. Chegará um tempo onde todas as nações, como nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 32, que todas as nações serão reunidas diante do Rei, diante do Filho do Homem, que é Jesus, que virá em glória na sua segunda vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira fase da segunda vinda. Louvado seja Deus. Na segunda fase, A primeira vinda ele já veio como homem. E ele virá arrebatar a igreja na segunda vinda, que é a primeira fase. E aqui será a segunda fase, a segunda vinda de Jesus em glória, aí aparecendo com seus anjos e os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Chegará um tempo onde as nações serão julgadas. Quando será esse tempo? É o que nós iremos estudar neste ensino. Eu vejo, antes de começar o culto, eu falei para minha esposa, hoje é culto de ensino. Mas essa palavra aqui é de ensino. Por isso que eu vou tomar bastante água, respirar bastante e bem devagar, para nós sermos ministrados por esse estudo, por esse ensino da palavra de Deus hoje, neste capítulo 25 de Mateus, e muitas referências iremos ler também do Velho e do Novo Testamento. Quando será esse tempo? O que acontecerá até lá, até o juízo das nações? Como será esse julgamento? Jesus o anuncia em forma de parábola, que as nações serão separadas, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Quem será estes? O que vem depois? É o que nós iremos estudar nesta noite. Um dos atributos de Deus é a sua justiça. E chegará o dia que ela será feita para todos os moradores da terra, em todos os tempos. Anjos caídos, Satanás,
todos hão de comparecer diante do juiz de toda a terra, quer seja no juízo das nações, quer seja no juízo final, os salvos no tribunal de Cristo, todos os seres humanos comparecerão, porque no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aleluia. Obrigado. Jesus julgará a todos e todo joelho vai se dobrar. Filipenses 2, 10 e 11. Durante todas as eras, Deus tratou com os povos. Tratou com o Egito, tratou com a Síria, com a Babilônia, tratou com os Medo e com Persa, tratou com os gregos, com os romanos e com o seu próprio povo. Os israelitas também sofreram algum tipo de juízo durante a sua jornada por desobediência, por rebeldia, pela idolatria, pela imoralidade. Louvado seja o nome do Senhor, como é conhecido de alguns e de muitos irmãos. No capítulo 9, do versículo 22 ao 27 do profeta Daniel, nós temos aí a revelação pelo anjo Gabriel dos acontecimentos dos últimos dias, através de muita oração. E Daniel está orando no capítulo 9, está pedindo ao Senhor, ele está se colocando como o povo de Israel, ele que se separou no capítulo 1, não se contaminou com as coisas do rei, ele que Deus deu a ele um espírito excelente, Daniel que recebeu do Senhor 10 vezes mais do que os outros receberam em sabedoria, em inteligência. Louvado seja o nome do Senhor, um jovem que cresceu, um homem que chega durante a sua vida, um momento tão maduro que ele se coloca como o povo de Israel e faz uma das orações mais lindas no capítulo 9, que é ele reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o pecado do povo, pedindo a misericórdia do Senhor. E no versículo 22 é dado a ele uma profecia, uma revelação, numa visão dos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler Daniel 9. Daniel 9, do 22 ao 27. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Gabriel está falando para ele. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a vida. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias. Olha o tempo aí, ó. O príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas estas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. 70 semanas representado por ano. Então dá em total de 490 anos, contando cada semana é um ano. As primeiras 7 semanas, ou primeiros 7 anos, é o período que saiu a ordem do rei Artaxerxes para a restauração de Jerusalém e o seu término. Então foi o tempo da restauração. Daniel está cativo na Babilônia, e essa profecia era para que quando surgisse o decreto de um rei para restaurar
a Babilônia, os muros de Jerusalém, os muros de Israel, que estavam destruídos, que estavam queimados, né, quando Nabucodonosor, o seu exército, Nebuzaradã, né, e a Babilônia cerca, sitia e toma Israel e leva cativo Judá para a Babilônia, destruiu Jerusalém. E aí Deus revela para Daniel: chegará o tempo de 70 semanas, será o tempo para o juízo de Deus e para que Deus coloque todas as coisas no lugar e devolva a ordem, tanto para Israel quanto para a instalação do seu reino. Então essa primeira semana, a qual o anjo que diz para Daniel, louvado seja o nome do Senhor, é o 25, ó. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar até o Messias, 7 semanas. Então essas 7 semanas, essas primeiras 7 semanas, é o tempo do decreto do rei, a qual foi Neemias diante do rei como copeiro, no capítulo 2 de Neemias, e o rei Artaxerxes da carta libera Neemias para reedificar os muros e edificar Jerusalém. Então até essa edificação, esses 7 semanas, 7 anos, é o tempo contado por Deus. 7 semanas para a reedificação. E as outras 62 semanas, que ele continua falando no versículo 25, em 62 semanas as ruas e tranqueiras se reedificarão. É o tempo da restauração de Jerusalém até a chegada do Messias, até nascer o Cristo, ou até a morte de Cristo, por volta do ano 32, depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. As outras 62 semanas, como eu disse, vai do término da restauração até Jesus, sua morte. E a porta aberta para os gentios, que é o tempo dos gentios, que vai até o começo da tribulação, que se dará no tempo de 7 anos, que é o último tempo, ou a última semana que falta. Então estamos na 69ª semana. A contagem das semanas está parado por causa dos gentios, porque essa profecia é para os judeus. Todos farão parte, porque de alguma forma ou de outra serão atingidos, né? Ou pela tribulação, pelo arrebatamento, né? Pela grande tribulação, pelo tribunal de Cristo, juiz das nações. Então todos, abrangerá todos, mas a profecia é para o povo de Israel. Então o marco é o povo de Israel. Estamos na 69ª semana, porém a contagem está parada por causa do tempo dos gentios. A partir do momento do arrebatamento da igreja, e aí começa a contagem da última semana, que é a semana da tribulação e da grande tribulação. Eu não vou entrar aqui do arrebatamento, pré, mid, pós, amilenista. Não, vamos entrar nestas semanas, a contagem das semanas, né, para nós chegarmos no juízo das nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi entendido para os irmãos que as primeiras 7 semanas foi o tempo da restauração, digamos, de Jerusalém, Judá, que estava destruída. As outras 62 semanas é o tempo que terminou a restauração até Jesus Cristo. Está parado na 69ª semana e estamos aguardando que na tribulação será a contagem da última ou das 7 últimas semanas para completar as 70 semanas. Na verdade, a última semana, né? Que serão 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Ficou claro aí para os irmãos? Espero que sim. Qualquer dúvida, o pastor está aí dando um auxílio aí comentando, ou os irmãos perguntam no final, a gente responde. Tudo que Deus faz, irmão, tem um propósito. Né? E estas 70 semanas também tem um propósito. Não foi à toa que Deus deu uma visão para Daniel, mostrou para ele os últimos dias e ficou por isso mesmo, por nada, porque Deus quis, porque... Não, tem um propósito. Olha alguns propósitos que Deus revelou, né? E a contagem destas semanas como anos, né? O período de 490 anos. Cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Deus dá um prazo ao seu povo para voltar-se para ele. Expiar a iniquidade corresponde à primeira vinda e morte de Jesus. Jesus veio para pagar o preço pelas nossas iniquidades.
Isaías 53:5. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Trazer justiça eterna, estabelecer o reino de Cristo, o milênio. Por isso a contagem dos tempos para a instalação do reino milenial é só após o término da 70ª semana. Quando terminar o último dia da última semana, quando findar as 70 semanas de Daniel, o reino milenial, ele é instaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Um propósito também, mais um propósito, é selar a visão e a profecia, o cumprimento de toda a profecia bíblica. E mais um propósito, ungir o Santíssimo, o Santo dos Santos. Corresponde à segunda vinda de Cristo, forçando bilhões de pessoas a escolherem entre Cristo e o anticristo. Está aqui alguns dos propósitos: cessar a transgressão do pecado, instaurar o reino milenial, antes dele a morte de Cristo, que já veio e finalizou a 59ª semana com Cristo na terra, nascendo, morrendo e nos dando a salvação. E estamos vivendo o tempo da graça, estamos vivendo a dispensação, a penúltima, a sexta dispensação, que é a graça, e estamos aguardando a volta de Cristo, para posteriormente a todos os juízos que Jesus trará, aí sim nós entrarmos no milênio e futuramente no reino da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Entraremos agora, irmão, na última semana, que é Daniel 12, versículo 11 e o versículo 12. Deixa eu só parar aqui, filho. Daniel 12, está com a Bíblia aberta aí, os irmãos que quiser e puder colocar as referências, vão colocando aí, que vai ser bênção. Daniel 12, versículo 11 e 12. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, que são 3 anos e meio. Aventurado que espera e chega até 1335 dias. Vamos, Marcelo, uma diferença de dias aí. Que isso? O verso 11, a abominação desoladora, período de 3 anos e meio, 1290 dias, é o período, irmão, da grande tribulação. É o período de maior crueldade por parte de Satanás, agindo através do anticristo, do falso profeta, que está lá em Apocalipse 13. É a última semana das 70. Por isso que foi pausada a 69ª semana. Pausada por nós gentios. E continuada durante o terrível tempo de 7 anos da tribulação, que há de vir sobre toda a terra. Por volta, irmão, do ano 175 a 164 antes de Cristo, depois de haver permanecido como tributário do Egito por quase 100 anos, a nação judaica caiu sobre o poder dos sírios no ano 198 a.C. Antíoco Epífanes, ele encetou a helenização de seus domínios, pois odiava a religião judaica. Antíoco Epífanes, ele destituiu, olha isso, o sumo sacerdote. Ele proibiu o sacrifício no templo. E sobre o altar do Deus Todo-Poderoso, ele erigiu um altar a Zeus. E em 68 a.C. aproximadamente, a profanação do templo chegou ao clímax, quando predispôs-se a sacrificar um porco sobre o altar. E ainda vendias como escrava, até que Deus levantou Judas Macabeu para o povo de Israel das mãos deste tirano e louco. Sendo este Antíoco Epífanes um prelúdio do grande e verdadeiro anticristo que está para se manifestar. Então esta é a abominação desoladora. Esse Epífanes Antíocos, por volta do ano 168 a.C., aproximadamente, as datas não são precisas, é aproximado, mas apareceu este homem, esse Antíoco Epífanes,
E ele destituiu o culto. Ele destituiu o sacerdote. Ele profanou o templo ao ponto de colocar um altar a Zeus. E neste altar ele sacrificar um porco, que é a abominação desoladora. E este Antíoco, ele é alusivo ao anticristo. Ele faz alusão ao anticristo. Da mesma forma que Deus usou o rei de Tiro em Ezequiel 28 para fazer alusão à rebelião satânica, ele usa aqui o profeta Daniel, para trazer essa profecia no capítulo 12 e no versículo 11, falando dessa desolação. Já foi terrível aqui com esse Antíoco Epífanes. Até o nome do homem para pronunciar é difícil. Tem que ler para não falar errado. Antíoco Epífanes. Já foi terrível o que ele fez para o povo de Israel. Imagina o anticristo. Com 10, com 100, com 1000 vezes pior, com mais sangue nos olhos, para destruir, para profanar. É sabido dos irmãos que a última semana, uma semana, 7 dias, mas corresponde aos anos, 7 anos. Os 3 anos primeiros, 3 anos e meio primeiros, será de paz. O anticristo promoverá paz, uma falsa paz, com Israel, acordos, manifestações pelo falso profeta. Mas quando passar dos 3 anos e meio, ele mostrará suas garras, seus dentes de ferro, ele rugirá como um leão para cima de Israel, e ele obterá ajuda de outras nações para tal. Em 2 Tessalonicenses 2 e 4, vamos ler, louvado seja o nome do Senhor. 2 Tessalonicenses 2 e 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está falando do iníquo, do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo, que se sentará no templo de Deus, como fez Antíoco Epífanes, e quererá ser Deus, querendo parecer Deus, mas na verdade ele estará contra, porque anti quer dizer contra. Não é anticristo que ele vai se parecer, ele vai se levantar para estar contra Cristo, ou contra o povo que Cristo ama, que Cristo escolheu. As mesmas características de Antíoco Epífanes se dará através do anticristo, muito mais cruel, junto com o falso profeta, que pelos 3 anos e meio que terminarão a última semana, primeiro promoverão a falsa paz, como eu disse, acordos e convocações de nações que se unirão para destruir Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo que o Senhor escolheu, oh glória, o povo que Deus escolheu. A Bíblia diz que Deus amou Jacó, Deus amou Israel. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Eles passarão pelo aperto, passarão pela moenda, passarão pelo vale, irão ao vale de Josafá, ao vale do Egito. Louvado seja, serão espreitados, serão apertados na moenda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a redenção vem vindo. Daniel 12, 12, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Daniel 12, 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Se você subtrair 1290 por 1335, vai dar um total de 45 dias. Louvado seja o nome do Senhor. E restando 45 dias, segundo os historiadores, segundo os teólogos, os estudantes da palavra de Deus, e a Bíblia é racional e faz sentido tudo aquilo que é estudado, restando 45 dias para o término da grande tribulação, Jesus desce com poder e grande glória, com santos, com a igreja que já
teve na glória, já conheceu o céu, já passou pelo tribunal de Cristo, já foi galardoada pelo Cordeiro, já recebeu uma pedrinha branca, já recebeu roupas limpas, roupas novas, já recebeu, louvado seja o nome do Senhor, uma coroa. Aqueles que pelas suas obras foram galardoados, ou ficou sem nada, pelo menos a salvação alcançou, descerá com ele. Por isso vale a pena ser fiel, vale a pena lutar pela sua salvação, vale a pena defender a sua alma das astutas ciladas de Satanás. Jesus desce com seus anjos, com a igreja já galardoada. Jesus vem para pelejar, para dar o escape a Israel. Abra sua Bíblia em Zacarias 14, do 1 ao 4, o profeta Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias 14. Louvado seja o nome do Senhor. Deus dá a Daniel a profecia das 70 semanas. As 7 primeiras semanas é a restauração de Jerusalém. Da 8ª até a 69ª é da restauração a Jesus. E a última semana se dará na tribulação e na grande tribulação. E estamos falando, segundo Daniel 12, o versículo 12, que bem-aventurado aqueles que escaparão dos últimos dias, porque ainda restará 45 dias para o término da grande tribulação, e é neste período que Jesus descerá em glória visível com seus santos anjos. Eu creio que com clangor, como diz o evangelista Mateus, ele vai vir com clangor, com barulho, ele vai vir louvar, todo olho verá, louvado aqueles que os transpassaram, ele vai vir, aleluia, como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como eu na tribo de Judá, não mais como um cordeiro, não mais como advogado, mas virá como juiz, virá como guerreiro para guerrear pelo povo de Israel. Aleluia. Zacarias 14, do 1 ao 4 vai narrar. Eis que vem o dia do Senhor, e com os teus despojos se partirão no meio de ti. Olha o versículo 2. Zacarias 14, 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, meu Deus, e a metade da cidade cairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Olha que glória, o versículo 4, glória. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras. Ele vai descer na terra que está de fronte de Jerusalém para o oriente. Olha o que vai acontecer com o monte das oliveiras. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Louvado, ele vai descer, para dar um escape para Israel. O anticristo vai atormentar 3 anos e meio de crueldade, 3 anos e meio de abominação no templo de Jerusalém, 3 anos e meio de sufoco, 3 anos e meio de guerra, 3 anos e meio de sangue, 3 anos e meio que será derramado a ira de Deus sobre o povo de Israel, através dos 7 selos, através das 7 taças, através das 7 trombetas que será tocada. A morte, terça parte da estrela, cairá sobre a terra, a escuridão tomará conta, um terror pavoroso, ainda mais para o povo de Israel. Mas a redenção vai vir 45 dias antes do término da última semana, os 45 dias, louvado seja o nome do Senhor. Como foi a salvação para o ladrão da cruz, será a salvação no finzinho da grande tribulação. O povo de Israel, aleluia. Bem disse Jó, em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive. Eu também sei que o meu Redentor vive. Ele morreu 3 dias na sepultura, e na sepultura fazendo a obra, tomando a chave do inferno, levando o cativo o cativeiro, pregando os espíritos em prisões. Louvado seja o nome do Ele vem, louvado seja o nome do Senhor, para defender o povo que Ele ama, o povo de Israel. Aleluias. O anticristo e o falso profeta tentarão batalhar contra o Cristo. Quem que ser? Qual é o ser que pode lutar contra Deus?
Jesus é Deus. João 2, João 1 e 2. João 1 e 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1 e 1, o verbo era Deus. Quem eu que ser? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiantar, irmão, tem muita coisa, tem uma página ainda, para não perdermos, não ultrapassar muito tempo aqui. Cristo desce, pisa o monte das oliveiras, e com uma palavra só, ele destrói o falso profeta e o anticristo. Não sabemos qual é a palavra, mas a espada aguda, louvado seja o nome de Deus, da sua boca vai sair uma palavra. O anticristo e o falso profeta, e eles já serão lançados, serão vencidos, lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás é preso, oh glória. E começa pelo menos 2 julgamentos. Primeiro é o julgamento de Israel, o Israel apóstata, o Israel que não creu no Messias, que não creu, que vai continuar sem crer no Messias, no Cristo, no ungido. Ezequiel 20, 37 e 38 vai dizer sobre esse julgamento de Israel. Ezequiel 20, louvado seja o nome do Senhor, 37 e 38. Diz assim a palavra do Senhor: e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim, da terra das suas peregrinações, os tirarei, mas a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, o povo não vai herdar a terra. Esses israelitas apóstatas, que não creram no Cristo, serão julgados, louvado seja o nome do Senhor. Zacarias 13, 8 e 9 também diz desse julgamento de Israel. Zacarias 13, 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome e ouvirei. Direi, é meu povo. E ele dirá, o Senhor é meu Deus. É o julgamento do Israel que creu, o Israel que esperou, o Israel que se converteu debaixo do juízo do anticristo, do falso profeta, permitido por Deus para cumprir essa palavra aqui, ó. E haverá um julgamento de Israel, o primeiro julgamento. E o segundo julgamento é o contexto do texto que nós lemos de Mateus 25, do 31 ao 46, o julgamento das nações. Meu Deus. Nós lemos Mateus 25, começamos do 31, e o versículo 32 diz: e todas as nações serão reunidas diante dele. Aleluia. Joel 3. Joel também profetizou sobre este juízo. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Joel 3, 1 e 2. Já tinha profetizado. Porquanto, eis que naqueles dias, tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as fareis descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. O profeta messiânico Isaías também profetizou no capítulo 34, versículo 1 e 2, profecias do velho, do novo, sobre o julgamento das nações. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as
a matança. Chegará esse dia, após ou no finzinho da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse tempo, será feita uma limpeza na terra, para que posteriormente o reino milenial, o reino de paz, o reino de prosperidade de Cristo seja instaurado na face da terra. Nações que se uniram contra Israel e a favor do anticristo e do falso profeta estarão nesse tribunal de juízo contra as nações. Nações como a Babilônia, com suas religiões pagãs, corromperam a face da terra com a idolatria, com a feitiçaria e todo tipo de abominações. Nações que, como antigo Epífanes, odiavam Israel e que se submeterão neste dia ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Homens que pensavam ser grandes por ser líder ou chefe de uma nação, mas só ele é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Nações que se negaram a ajudar Israel. Por isso que o texto diz, quando o Senhor começa a julgar pelas ovelhas os que estavam à sua direita, e começa a falar: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber. No ano 70, o ano da diáspora, o ano que Roma, louvado, perseguiu, destruiu o templo de Israel e espalhou, dispersou, diáspora, dispersar, é colocar para fora, e espalhou o povo de Israel. Hoje tem judeu, irmão, todo canto da terra, e muitos deles nesse tempo passarão fome, passarão necessidade. No tempo da grande tribulação, Israel, louvado seja o nome do Senhor, terá que ser acolhida pelas nações, pelos povos, e as nações que rangem os dentes contra Israel. Por isso que as ovelhas perguntam: mas como, Senhor? Quando que eu te vi com fome, que eu te vi com sede, que eu te vi nu, estrangeiro e preso e não fui te visitaste? E eu fiz questão de ler o versículo 40. Versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá: que quando fizeste destes meus pequeninos irmãos. Jesus nasceu em que país? Belém de Judá, que está em... Jesus nasceu em Israelita. Jesus é israelita. E esses pequeninos irmãos dele aqui, quem são? São israelitas que sofreram na tribulação e muito mais na grande tribulação. Na última semana. Louvado seja o nome do Senhor. E essas nações que se negaram a ajudar Israel, quando ele teve fome, não deu de comer, quando ele teve sede, não deu de beber, essas nações estarão diante do tribunal, aonde estará Cristo julgando as nações. Não no tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, mas no tribunal onde Cristo estará sentado no seu trono, como lemos Mateus 25, para julgar essas nações que se negaram, que foram omissas. Nações que foram omissas, virar as costas para Israel. Chegará o seu dia de você se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Filho. E as que oprimiram, nada escapará, irmão, diante do juiz de toda a terra. O Salmo 9 e 17, eu quero ler esse Salmo. Salmo 9. Salmo de número 9 e o verso 17. Louvado seja o nome do Senhor. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, as nações que se esquecem de Deus, serão lançadas no inferno, segundo o salmista, no Salmo 9 e no Salmo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Como a Alemanha, no ano de 1939 a 1945, liderada
por um louco, por Adolf Hitler, que mandou dizimar nos campos de concentração, nas câmaras de gases, meu Deus, crianças, mulheres, idosos, homens, de todas as idades inocentes, pagaram o preço pela loucura daquele homem, que dizimou mais de 6 milhões de judeus, estará diante do juiz de toda a terra. O que ele fez não passará impune, o que a Babilônia fez, o que o Egito fez, o que a Roma fez e tem feito, não escapará. Louvado seja o nome do Senhor. Nações como a Coreia do Norte, que encabeça a perseguição aos cristãos, Sri Lanka, Somália, Afeganistão, Paquistão, Sudão, Síria, Iraque, Irã, nem se fala, são inimigos ferrenhos do povo de Israel. O México, olha, fiquei surpreendido com o México e com a Colômbia, que também a Rússia, Polônia, todos esses países são declarados inimigos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele dia eles serão separados, serão deixados do lado esquerdo. Louvado seja o nome do Senhor. Bolívia, Nicarágua, Venezuela, meu Deus, países que são contra o povo de Israel, países que provocaram a diáspora, como eu disse, a dispersão do povo de Israel da sua própria terra, como os romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Ai daqueles, irmão, que odeiam, que perseguem o povo de Israel. Eles são propriedade exclusiva de Deus, são a menina dos olhos de Deus, o povo de Israel. Nações que apoiam o aborto, nações que apoiam a homossexualidade, culto a outros deuses, nações corruptas que oprimem os seus moradores, seus habitantes, líderes que se envolvem em escândalos, usuram, maquinam o mal, ferem o direito de ir e de vir, trapaceiam, mentem, enganam e matam. Todos estes comparecerão, louvados ante o julgamento das nações. País aí onde legalizam as drogas, onde o aborto é legalizado, políticos que metem a mãozona nos cofres públicos, como tal escândalo aí no Rio de Janeiro do último excelentíssimo presidente, como foi o escândalo de muitos que foram caçados, como é o escândalo norte que manda cortar a cabeça de crente. Louvado seja o nome de Deus. Está vendo, nada passará impune. A Bíblia diz em Malaquias 4, eu falei no começo, vou repetir, que diante do nosso Deus há um memorial, as nossas obras vão sendo escritas. O que esses ditadores, o que esses homens maus, homens do maligno fazem, estão diante do nosso Deus. A Bíblia diz sim, em 1 Timóteo 2, 1 e 2, que nós devemos orar, nós devemos deprecar, nós devemos interceder, nós devemos dar ações de graça pela vida dos reis, dos que estão em eminência. A Bíblia diz em Romanos 13 que nós devemos, do versículo 1 ao 7, se sujeitar às autoridades. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, também escreveu que nós devemos submeter às autoridades que o Senhor permite debaixo da terra. Mas todas essas autoridades, pode ficar tranquilo, meu filho, que vai chegar o dia de eles acertar a conta com o Todo-Poderoso, com o Verbo que estava presente quando o Criador se haja. Louvado seja o nome do Senhor. E havia, porque todas as nações, todos os reis, em todos os tempos, em todas as eras, está sobre a permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe qual vai ser o fim dessas nações? Que negaram ajuda a Israel, que oprimiram Israel, ou que fizeram coisas abomináveis na face da terra. O fim delas será a morte eterna. Elas irão para a morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha o versículo 41. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, aonde é a segunda ai daquele. Se no versículo
12. Ele diz que bem-aventurados são aqueles que não chegarão nos... Vamos ler de novo. Não quer demais ler. Daniel 12:12. Daniel, naquela visão, através da revelação do anjo Gabriel, fala para ele que bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, se bem-aventurados são estes israelitas que escaparam no fio da navalha, sendo salvos por Jesus, aos 45 dias faltando, se eles são bem-aventurados, os outros, pode, as nações que oprimiram, perseguiram, que se omitiram Israel, serão malditos. Louvado seja o nome do Senhor. Não haverá advogados naquele dia. Não precisará de promotores. O dinheiro deles não poderá subornar, como muitos fizeram ao longo de suas vidas. Subornaram, deram propina, deram quebra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vai subornar o dono do ouro e da prata? Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ter suborno, não vai ter propina. Louvado seja o nome do Senhor. Lê ali, Marcelo, que o pastor escreveu ali. Lê ali, por favor, que o pastor escreveu. Meus irmãos, esse julgamento fala que haverá uma separação, como o pastor separa o bode das ovelhas, os bons serão separados dos mais, como o joio será separado do trigo, os peixes bons dos peixes maus. Só isso. Amém, obrigado, pastor. Olha aí, irmãos, pastor confirmando, o julgamento das nações vai separar os bodes das... Como o pastor... A parábola que Jesus contou, né, o sermão profético, vem de forma parabólica. Ele traz um exemplo. Como um pastor separa o bode, coloca o bode à esquerda e coloca as ovelhas à direita. Obrigado, pastor, por ter lembrado a parábola do joio e do trigo também serão separados. Aleluia, glória a Deus. Também naquele dia, as nações estarão diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. E os bons serão galardoados, serão abençoados, receberão benditos, bem-vindos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Seja o nome do Senhor. As nações, os povos que amaram, que oraram, que ajudaram, foram a favor de Israel, os Estados Unidos, a Inglaterra, colônia de judeus no Brasil, louvado seja o nome do Senhor, receberão o vinde benditos de meu Pai, em Mateus 25:34, no Salmo 122:6, o salmista canta nos inspirando a orar pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Continua orando por Jerusalém, continua orando por Israel, se possível ajude ao povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 33:12, que bem-aventurada e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Ore pelo povo de Israel. Ame o povo de Israel. Ah, mas são um povo rebelde e desobediente. Ore. A Bíblia diz para orar, Salmo 122:6. Ore pela paz, que haja paz. Aleluia. Nas minhas orações, nas vossas orações, orem. Apresente o povo de Israel, irmão. Não que seja uma reza. Louvado seja, mas Deus se agrada daqueles que amam o seu povo, daqueles que acolhem. Lembra de Raabe, louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Ruth, Moabita. Louvado seja Deus que Raabe ofereceu ajuda, abrigo para os espias. Do juízo, quando chegou o exército para destruir Jericó, na sua casa era no muro, e ela deixou um fio de glória, um fio de escarlate na janela. Quando chegou o povo de Israel para destruir, para dizimar Jericó, ninguém tocou, porque aquele que ajuda o povo de Israel, aquele que oferece abrigo, naquele dia no juízo das nações, Deus vai poupar, Deus vai guardar, Deus vai se lembrar. Deus não se esquece daquilo que você faz. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, tudo aquilo que o homem de Deus ninguém zomba. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo
aquilo que eu me plantar, ele vai colher. Raabe foi poupada, Raabe e a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, uma Moabita, aquela viúva, aquela sogra dela, Noemi sozinha não, ela voltou com ela para Belém de Judá. Seja o nome do Senhor. E Deus preparou para ela um Boaz, preparou para ela um redentor para resgatar, para livrar ela de um futuro desastroso. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles que ajudam Israel. Eu não posso ir lá ajudando. E me fez lembrar aqui muitos que tem o povo de Israel como moeda. Temos visto isso usando para Israel, e muitos usurpam, muitos abusam dos valores cobrados, extorquindo dos turistas que vão lá, usando Israel para ganhar dinheiro. Cuidado. Você que faz caravana, você que vai, eu também tenho vontade de ir. Tem um país que eu vou em nome de Jesus. Se Jesus não voltar antes, eu vou para Israel. Eu vou conhecer aquele lugar onde ele pisou o amado mestre. E quero muito mais conhecer. Se antes ele voltar, eu quero conhecer o céu, onde ele preparou morada para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos têm usado Israel para ganhar dinheiro. Cuidado, porque o juízo das nações está próximo. Se a volta dele está próxima, louvado seja o nome do Senhor. Com a volta dele virá grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. E após, no término da grande tribulação, virá o juízo das nações. Está perto, irmão, está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo. Abrindo parênteses aqui, para a gente concluir, já estou indo para a conclusão. Jerônimo 5, mais 10 minutos eu concluo. Alguma coisa. E a igreja estará no céu com os corpos glorificados. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso se prepare, esteja pronto, louvado seja o nome do Senhor, para se encontrar com o Senhor teu Deus, como falou o profeta Amós no capítulo 4 e no versículo 12. E por isso eu te farei, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. E Deus fala para mim nesta noite: prepara-te, presbítero Marcelo, prepara-te, pastor Zé Orgo, prepara-te, irmã Iracema, irmã Kelly, irmão Bruno, irmã Nilce. Louvado seja o nome dos crianças que estão aqui. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Eu sei que os irmãos que você tem já estão se preparando. Se prepare. Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 3 diz: guarda o que tens. Apocalipse 3:10. Não, Apocalipse 3 fugiu agora. Qual é o versículo? Na Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tu tens. O galardão está próximo, a redenção está próxima. Jesus está vindo, não falta nada. É a última volta no ponteiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o último segundo da igreja na face da terra. Não perca, irmão, não perca o céu por nada. Louvado seja o nome do Senhor. E após o julgamento das nações, Satanás será preso. E aí nós, Cristo, os anjos, entraremos num milênio, 1000 anos, um reino de paz, um reino de prosperidade, o reino de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Após o milênio, Satanás é solto por um tempo e lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estará o anticristo e o falso profeta. Está em Apocalipse 20, do 7 ao 10. Louvado seja o nome do Senhor. E após Satanás ser julgado, Satanás ser condenado, a Bíblia diz, o evangelista João escreveu, que o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás já está, irmão, no lago de fogo e enxofre, está aguardando só o tempo de ele ser lançado lá, e ele sabe disso, e ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Mas não seja você aquele a qual vai ser levado com ele para o lago de fogo e enxofre. Seja aquele que vai Cristo, seja aquele que vai descer com Cristo para julgar as nações, seja aquele que estará na glória, na Nova Jerusalém, aguardando para reinar eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse 20:11, o juízo final, após o julgamento de Satanás,
se dará o juízo final. O julgamento do grande trono branco, aonde a terra, aonde o céu fugirão da presença daquele que virá sentado num grande trono. As almas, todas as almas ímpias, todas as almas desobedientes, julgamento individual. Se o julgamento das nações é um julgamento coletivo, o julgamento do grande trono branco vai julgar um por um, segundo as suas obras, porque não creu no Cristo, porque desobedeceu, porque creu, mas não obedeceu. Uma fé morta, como muitos têm, fé de demônios. Eu creio em Deus, mas não obedece. Eu creio em Cristo, mas não obedece. Louvado seja o nome do Senhor. As seitas, as religiões, aquelas que apostataram, aquelas que abominaram, aquelas que blasfemaram do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essas almas comparecerão no juízo final diante do grande trono branco. Vê o que o pastor escreveu ali. A paz do pastor Givanilson, grande professor de escatologia. Muito boa essa palavra de hoje. Glória a Deus, pastor, obrigado. Eu estou aprendendo com vocês. Mas o agradecimento já. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no juízo final. O julgamento dos mortos, anjos caídos, o grande trono branco, todos os ímpios de todas as eras comparecerão para serem julgados pelas suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra, irmão, para os nossos corações. Louvado seja o nome. Está perto esse dia. Recapitulando o que nós aprendemos aqui neste culto nesta noite. Daniel recebe aquela visão das 70 semanas. A primeira 7 semanas foram os 7 anos de reconstrução de Jerusalém. Os outros 62 anos para chegar nas 70 semanas foram o tempo da reconstrução de Jerusalém para a morte de Cristo e a sua ascensão aos céus, abrindo a porta para os gentios. Aí falta uma semana. Foram 7 com 62, 69. Falta uma. A última semana é a tribulação, é a grande tribulação. É aprovar a Deus que nós não estejamos e que nós não estaremos na glória com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E os últimos 3 anos e meio serão os anos terríveis, a qual onde Cristo vai se manifestar como ele realmente é, do maligno, o homem do pecado, o homem da perdição. E faltando 45 dias, segundo Daniel 12:12. Daniel 12:12, faltando 45 dias, Jesus desce. Zacarias 14:4. Ele pisa no Monte das Oliveiras, abre o monte, faz um vale. Dali Israel escapa. Ele, com uma palavra de juízo, julga o anticristo e o falso profeta. Prende Satanás, julga as nações. Entra no milênio. Um pouco mais de tempo. Depois do milênio, solta Satanás um pouco de tempo. Satanás é preso, bagunça com algumas nações, permissão de Deus. Depois ele é lançado lá em fogo e enxofre. Se manifesta o grande trono branco, julga todos os ímpios, e os santos reinarão para sempre com ele. Maranata. Glória a Deus. Glória a Deus por esse ensino, por essa palavra. Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa palavra. Ao amigo Espírito Santo que nos ajudou nesta noite. Também quero agradecer ao pastor Dimas, que me deu aula de teologia ali e que também contribuiu para este ensino. E ao amado amigo e irmão, provou mais uma vez, pastor José Orgos de Oliveira. Obrigado, pastor, meu pastor, por ter me ajudado, por ter contribuído, por ter se importado, né, pelas palavras que o Senhor tem falado, né, o Senhor falou para mim naquele áudio, naquela mensagem. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor, né, pela sua vida como homem de Deus, como conhecedor e amante da palavra, né, que não nos deixa errar. Erramos porque não conhecemos as Escrituras, porque nela contém o poder de Deus. E eu louvo a Deus nesta noite, né, pelo Senhor ter usado esse humilde servo, esse vaso de barro, que continuará estudando as sagradas letras. E quem sabe numa próxima oportunidade nós falaremos sobre o milênio, falaremos sobre as 7 selas, 7 taças. O nosso compromisso é com a palavra de Deus.
e é com cada um dos irmãos. Que Deus em Cristo, irmão, vos abençoe. Obrigado à minha família que tem me apoiado e pediu paciência. Eu sei que às vezes é difícil ter que abrir mão da minha pessoa por 2 horas, 3 horas para meditar a palavra do Senhor. É um sacrifício muitas vezes, mas vale a pena, porque hoje nós aprendemos que está próximo o dia do juiz das nações, e fazendo parte dos dias das nações virá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Joanilson falou assim: a paz, Senhor, meu amado pastor Zé Argos. Tive um bom professor, meu caro. O Senhor é culpado do que sou hoje, em um bom sentido, é claro. As mensagens gloriosas do livro sagrado. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, obrigado a todos os irmãos que acompanham a live. Pastor Joanilson, o presbítero Gleiciano está acompanhando aí pelo link, a irmã Ivonete, todos os irmãos, os que estão aí que se manifestaram, e os que não se manifestaram. Deixa eu ver o que o pastor está escrevendo aí para a gente terminar esse culto. Amém, eu agradeço. A Marcela vai louvar Deus com o hino, e ela louvar no começo, 9h15, vai louvar Deus com o hino que está preparado aqui engatilhado, e que os irmãos possam meditar, irmão, na letra deste hino. Louvado seja o nome do Senhor. Salve, irmãos, com o Pai, Senhor. A paz do Senhor. Atenção, atenção! Notícia urgente! Acabam de sumir, em cada canto da terra, milhares de pessoas. O que está acontecendo? Muitos dizem, foi o Deus dos crentes. Outros dizem, foi um disco voador. Só sabemos que foi um fenômeno. E agora, o que será de nós? A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra. Não é a guerra que já vemos por aí. Glória a Deus! Este fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos. Apurem seus ouvidos para a notícia que irá surgir. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. Nas redes de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois é que não perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja subiu ao encontro de Deus. Foi um fenômeno que aconteceu. Se prepare, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Se prepare, ó igreja amada, para encontro com o Filho de Deus. Deus fiel e verdadeiro, grande Deus, aleluia, Paraná, estamos aguardando a tua mão, Deus fiel.
Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desapareceram. Na rede de TV vão noticiar, na rádio não vão parar de falar. Um grande fenômeno aconteceu, muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar, será que foi um disco voador? Só então depois é que não perceber, foi o arrebatamento do Senhor. O povo sumiu, a igreja sumiu ao encontro de Deus. Foi um fenômeno que aconteceu. Se prepares, ó igreja, será levada pelo próprio Deus. Se prepares, ó igreja amada, para o encontro com o Filho de Deus. Aleluia! Jesus Cristo, Ele é um fenômeno que deve levar sua igreja pro céu. Jesus Cristo, Ele é um fenômeno que deve levar sua igreja pro céu. Oh, glória a Deus, aleluia! Deus fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fechou com chave de ouro. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão. Só não resta terminar, orar, agradecer a todos os irmãos mais uma vez. Obrigado, pastor José Hortos, pela ajuda que o Senhor me deu. O pastor Dimas, que não está aí, não nos acompanha, mas também me ajudou com os 2 gráficos aí. E eis-me aqui, para continuar aprendendo, a palavra do Senhor. Glória a Deus, pastor. Eis-me aqui. Eis-nos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmão. Vamos agradecer a Deus por este culto, por esse ensino, por esse culto de ensino. Eu aprendi muito. E cada vez mais vou mergulhar, na palavra escatológica, nos estudos escatológicos, na doutrina do último dia, escatologia. Vamos estudar. Quanto mais você estuda, mais sede você tem na palavra, que é a fonte de água. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Aqui é o contrário. Neste mundo, quanto mais água você bebe, mata a sede. Mas aqui, quanto mais você bebe, mais sede te dá. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, essa noite, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua palavra. Agradecer por cada irmão, cada vida, Senhor. Também quero te apresentar aqui nesta noite a vida da Marcela, Senhor, que estava aniversariando. Abençoa minha filha, Senhor, nesta noite. Dela, Senhor, muitos anos de vida. Dela uma bênção especial neste dia 4 de setembro de 2020, a qual há 11 anos o Senhor nos concedeu com saúde, com perfeito juízo, com uma inteligência sobrenatural, com a saúde esplêndida. Nós sabemos que não é de nós, vem do Senhor. É o Senhor que cuida dela. E eu peço ao Senhor sabedoria como Pai, para continuar ensinando ela no caminho que deve andar. Eu só me dê sabedoria para corrigir, sabedoria para amar, sabedoria para cuidar, sabedoria para zelar, sabedoria para proteger, sabedoria, Senhor, para investir no crescimento dela espiritual. Porque o Senhor sabe que o desejo no meu coração é muito mais que ela tenha uma riqueza em cima do que ela tem status e fama aqui embaixo. Abençoa ela com bênçãos superiores. Abra o entendimento dela para a palavra. Abra a palavra. Abra o entendimento dela para louvar. Abra a fome dela para louvar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar neste dia, conceder o desejo do seu coração, e que o desejo do coração dela esteja atrelado à sua vontade. Abençoa, Senhor, a vida do Lucas. Abençoa a minha esposa, a minha sogra que está lá embaixo. Dê ela saúde, Pai. Continua ajudando ela, fortalecendo, Senhor, naquele leito, e que ela possa continuar de pé, com saúde, prosperando, prosseguindo passo a passo, levantando a cada dia, respirando,
Só posso continuar dando a ela fôlego de vida. Abençoa a Manuela, abençoa o Anderson, abençoa a Lara, a Laís, Senhor, o Luan, o Cícero, a Luana, os irmãos que estiveram ali, pastor Ivanilson, pastor Zé Orgo, Pai, todas as palavras que foram ali direcionadas para mim. Eu tributo, eu devolvo ao Espírito Santo de Deus. Eu agradeço, Senhor, pela vida do pastor Dimas, pastor Zé Orgo, pastor Ivanilson, todos que de alguma forma oraram, contribuíram, intercederam para a Senhora, para a minha vida, para que nós aprendêssemos a tua palavra. Nos deu um final de semana abençoado. Amanhã uma live abençoada com o pastor Zé Orgo. Domingo ali presencialmente na sede. Uma malha, abençoa o Fernando, abençoa o Batista para o Lagoa de Itaenca e Monte das Cruzes, com seus respectivos dirigentes. É o que eu te peço nessa noite, ó Pai. Se eu esqueci de alguém, lembra, Senhor, pelo amor de Deus, e abençoa ele também, para a glória de Deus, Pai. Vamos lá. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? e a vitória é nossa. Em nome de E a Jesus! vitória é nossa. Em nome de Jesus! E Emanuela, temos um lema, Emanuela. Qual é o lema? Nós temos um lema. Qual é o lema? Vai, treinou. Vamos lá. 1, 2, 3. Qual é o nosso lema? Vitória, poder e glória! De novo, mais uma vez. O nosso lema é? Vitória, poder e glória! Ah, Manuela aqui, ó. Qual é o nosso lema, Manuela? Vitória, poder e glória. Oh, Manuela, 2 anos de paz, irmão. Já decorou, já sabe, já espera o lema. Mãe ensinou o caminho, ensinou o lema. Já faz com o dedinho vitória, poder e glória. A bênção apostólica nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam o retorno e que estarão presentes no tribunal de Cristo e não no julgamento das nações. Não só hoje, dia 4 de setembro, mas para todo sempre. E todos nós juntos, numa só voz, diremos Amém! Está terminado. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Marcela, Eda? Tudo! Então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro por mais um ano de vida. Quem tá feliz faz barulho. Amém. Deixa eu ver se não nariz. Levanta os ali. Manu, vem trocar a fraldinha, amor. A fralda é pra Vem lá. cá com a mãe, Manu. Vem cá. Tira a mão. Amém, pastor. Obrigado, pastor, mais uma vez aí, né, pela ajuda que o senhor nos deu aí, pelos áudios que o senhor nos mandou ajudando. Né, eu sei que se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse a ajuda do Senhor, né, da pessoa do Senhor me ajudando, né, eu não teria conseguido, não teria tido o aprendizado que eu tive, né? Eu me emocionei muito quando eu terminei esse esboço, né, me emocionou muito porque foi uma palavra que eu não tinha ministrado ainda, não tinha estudado, né? Escatologia, fiz a teologia, mas as aulas são é muita informação para absorver. Então quando a gente vai estudando, quando a gente vai para estudar, né, a gente aprende muito mais e aumenta o temor, né, e é o que o Senhor me falou, né, Jeremias 29:14, eu fui procurar aquele versículo lá, né, que é aqueles que buscam o Senhor será achado deles, né, Jeremias 29:14. Buscar-me-eis, o 13 fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. No 14 ele fala, todos aqueles que me buscam será achado de mim, né? Então,
Eu louvo a Deus aí, obrigado a todos os irmãos que oraram, que intercederam, né? E o nosso compromisso, irmão, é com a palavra de Deus, é com o ministério. A gente tem um temor muito grande, por isso que eu pedi pro pastor ajuda para não trazer nenhuma heresia, nenhum erro, nada que venha contra a palavra de Deus, primeiramente, que tem um temor muito grande, né? Então que Deus continue abençoando. Obrigado, Bruno, pelo parabéns, aniversário da Marcela hoje. Né? Marcela hoje é aniversariante, né? Faz 11 anos aí que Deus nos deu essa benção aí, né? E que é benção. Marcela é benção, tem me acompanhado aí pra igreja, né? Tem me acompanhado aí, nos cultos aqui, sempre tá louvando. Né? Então Deus abençoe a todos, irmão. Não vou estender mais, já é 9h30. Bom descanso para todos vocês. O pastor tá vindo pra cá, né? Ou já tá aqui, não sei. Amanhã estaremos na live lá também online, juntamente com o senhor lá, acompanhando. Né? Que Deus abençoe todos os irmãos, né? Beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau. Aí, o menino tá aqui, ó. Vem aí. É isso. Tá aqui, ó. Lu Anderson, a Lara, a Laís, Marcela e a Laís. Olha lá. A Lara aqui, Lu Anderson, Laís e a Marcela aqui. Deus abençoe. Fica na paz, viu? Marcelo.